Muito bem, muito bem. Estamos mais uma vez aqui nesse episódio do Podcast Conexo, recebendo hoje, com muita honra, uma pessoa que é a personalidade gastronômica do nosso estado. Ela que é Midas, mão de ouro. Onde coloca a mão, dá certo em tudo. Uma pessoa amada pelo mercado, amada pelos clientes. Tereza Paim, que honra receber você aqui. Obrigada, Paulo. A honra é minha, né, de estar começando esse trabalho aqui junto com vocês, já ser convidada para o seu podcast, né? Como você fala, o maior e o melhor. É o maior podcast de histórias inspiradoras. Então, eu me sinto realmente honrada de estar aqui. Espero ser útil aí para a nossa mediação. Tereza, você tem uma história que se confunde um pouco com a gastronomia, né? Assim, mundialmente hoje, o tabuleiro de Tereza é conhecido pelas farofas, pelo restaurante. Me conta como foi que você entrou nesse mundo da gastronomia. Você acordou assim, falou, mamãe, quero ser cozinheira, fez gastronomia e foi? Ou como foi que surgiu na sua vida a gastronomia? Eu acho que cozinheiro se nasce, né? Até porque você precisa muito da técnica, mas o dom, quando você tem um dom, e acho que todo mundo tem um dom, né? Quando você tem um dom, se você não acha o dom te acha, né? É verdade. Eu acredito muito nisso. Então, eu sou de Tanquinho, nasci na roça, né? Não tinha água nem luz, mas desde pequena eu já sempre estive presente nas panelas. Meu pai tinha posto de gasolina, parada de ônibus lá, sempre foi meu lugar de refúgio, de brincadeira. Sempre estive mediana com a cozinha. Eu não ia sair de Tanquinho, né, para vir para a cidade estudar e ser cozinheira. Naquele tempo, há exatamente 50 anos atrás, tem 50 anos que eu moro em Salvador, eu tenho 63 anos. Isso nem existia, não estava no jogo, não estava no tabuleiro, digamos assim, né? Eu tinha que vir ser advogada, ou dentista, ou médica, enfim, engenheira. Não tinha um holofote que hoje a profissão tem, né? Não tinha, então eu tinha que ser doutora e eu vim cumprir essa missão, fiz ela com honrarias, né? Estudei primeiro sistema, depois migrei para a área de telecomunicações, fiz especialização em engenharia de qualidade, trabalhei muito, os grandes projetos das grandes integrações de mídias que estão hoje ainda vigentes, né, no mundo. Foi quando as telecomunicações se fundiam com a informática, eu estive presente, gerenciei alguns projetos, inclusive. E depois montei minha empresa, fui embora, vivi em São Paulo, pelo mundo, e fui comprada pela Telefônica da Espanha. Ainda fiquei 2 anos, mas aí, aos 41 do segundo tempo, eu digo que eu já estava assim, tipo, vou me aposentar, né? Eu fiquei grávida de João e quando eu soube que eu estava grávida, já estava com 5 meses de grávida, você tem ideia da vida da pessoa que eu tinha pelo mundo. E eu decidi dentro de um avião mesmo, assim, de São Paulo para cá. Eu sempre vinha passar o fim de semana aqui, já tinha filhas adolescentes. Eu tomei todas as decisões, assim, bem de uma forma meio doida, mas as coisas funcionaram, né? Que eu iria realmente sair da empresa e que eu ia cozinhar, porque já era um plano muito antigo meu de aposentadoria, né? Era montar um restaurante que eu fosse cozinhar para quem eu quisesse, no dia que eu quisesse. Olha que mentira, que lota boa, entendeu? E foi assim que eu comecei. Depois que João nasceu, comecei a estudar em São Paulo, fiz formação básica mesmo, porque a gente cozinha para as pessoas de casa, de família, é uma lógica, né? Você cozinhar restaurante é uma lógica completamente diferente. E eu, pela minha formação mais focada na engenharia, eu não consigo enxergar o dom sobrepondo a técnica. Eu acho que a gente precisa ter os dois. Os dois, a virtuosidade, ela caminha junto com a técnica, com a técnica mesmo, né? Quando você junta os dois, seu poder é muito maior, potencializa. Então, eu fiz formação com o Lohan, depois eu fui para Portugal, fiz uma estação lá com o Vitor Sobral, depois eu fui para a Espanha com outro chefe amigo espanhol, e aí eu fui me enriquecendo principalmente e grandemente nas cozinhas brasileiras, né? Junto com Mônica Rangel, com Ana Bueno, com Flávia Quaresma, grandes chefes, né, da cena nacional que me acolheram
E me levaram junto o Paulo também, que já faleceu, mas um grande cozinheiro brasileiro que levou a gastronomia do Brasil para fora do Brasil. Primeiramente foi Paulo Martins, do Pará. E foi mamando nessas fontes que eu acho que eu fui melhorando como cozinheira, né? Mas desde cedo o plano era cozinhar, fazer cozinha baiana. Legal. E interessante, Tereza, a gente está aqui hoje cheio das delícias de Tereza. Você não sabe como está sendo difícil gravar esse podcast, o que eu amo. Comida doce, quem me conhece sabe. A farofa de Tereza. Aqui eu tenho pimenta de Tereza, cocada de Tereza e tantos outros produtos que derivam dessa sua potencialidade dentro da cozinha, né? Eu vejo muito elementos do raciocínio lógico e do cartesiano na sua cozinha. Do aproveitamento, né? Da potencialidade, da sustentabilidade, né? Só que eu queria pegar uma frase que você falou. Você falou assim, eu queria cozinhar só para quem eu queria. E aí depois você falou que cozinhar em casa e tal é diferente de cozinhar para ter um restaurante. E é um primeiro adendo que eu quero dar, porque é comum a gente ter aqui, Tereza, receber aqui empreendedores que eram cozinheiros de casa e que alguém falava assim, não, abre um restaurante, abre um restaurante, abre um restaurante. E eu tenho um amigo que fala que é a terceira pessoa que fala, a gente já fala, tá todo mundo dizendo que eu tenho que abrir um restaurante. No meu caso era o contrário. Conte aí como era no seu caso. No meu caso, como eu decidi fazer cozinha, eu fui taxada de louca. Eu era diretora de multinacional, né? Uma carreira... Trabalhava pelo mundo, subordinada à Espanha, a Miami, era uma diretora na área de vendas para governo de uma área super inovadora, que era call center, né? Há 23 anos atrás. Então, eu fui taxada de louca. Meus filhos não queriam nem me ver assim, vestida de cozinheira. Todo mundo achava, e há 23 anos atrás ainda tinha esse limite. Eu fui ao contrário, eu fui romper essa barreira, né? Até minha mãe, que é uma pessoa assim, apesar da roça do interior, uma pessoa bem transgressora, ela falou, você tem certeza? Sabe? Tipo assim, eu fui muito questionada por meus amigos, e eu me vestia toda de chefe, ia fazer comida na casa dos amigos, entendeu? De doma, de toque, toda arrumada, e eu adquiri isso muito cedo, né? O meu turbante que me representa, que cobre minha cabeça de uma forma bem mais baiana do que o toque blanche, que é uma coisa bem mais francesa, uma cozinha mais clássica do mundo, né? E, embora eu tenha estudado e eu fui mamar na cozinha clássica do mundo, que eu acho que a cozinha francesa, ela te prepara para você fazer qualquer derivação de cozinha do mundo, né? E qual é a diferença de cozinhar para casa e cozinhar no restaurante? O restaurante é processo, né? Você tem o momento da criação, a partir dali tem que ser processo, né? E eu hoje, assim, com muita alegria mesmo, que eu tenho de receber meu primeiro cliente de restaurante. Então, eu tenho um cliente que há 22 anos, ele foi meu cliente número 1. É um casal de portugueses que moram em Portugal e tem casa de praia aqui na Praia do Forte. Meu primeiro restaurante, para quem não sabe, foi na Praia do Forte. E no dia que eles chegaram lá, que eu abri a porta, abri para o almoço, estava desembalando os pratos. Imagine que eu mandei fazer uma pesquisa das pinturas de barra, que são aquelas pinturas dos potes brancos, e deu 100 e poucas pinturas diferentes. E eu mandei estampar meus pratos. Cada prato lá do restaurante tinha uma réplica de uma pintura de barra dessa. Você já tinha um apelo cultural muito grande. Sempre. Eu já nasci assim, porque eu amo arte, sabe, Paulo? Eu vim da roça, mas a minha avó, Dolores, né? Eu tenho o nome de Tereza e de Dolores, são minhas duas avós. Ela sempre foi artista, ela sempre foi tida. Ela era meio doidinha assim, tinha bipolaridade, mas ela era poeta, ela pintava, ela era totalmente atemporal, sabe? A época dela. E eu vivia muito próximo disso. Eu sempre gostei muito disso. E né? o encanto da arte tem tudo a ver com a gastronomia, né? Porque é uma arte, né? É uma arte culinária. Eu digo que é sempre a única arte que você precisa consumir para viver, né? Porque você pode viver sem nunca ter ido no cinema, sem nunca ver uma TV, sem nunca ver um quadro. Mas se você não comer todo dia, a primeira coisa que te dão quando você nasce é a comida. Então, comida, além de arte, é também linguagem, né? É a linguagem do afeto, é a linguagem do negócio. Quantos negócios você já fez
Primeira vez que você e a gente se reuniu, foi que eu disse para você, vamos sentar na mesa. Exatamente. Porque na mesa a gente relaxa também, a gente se despe de algumas travas para poder conversar. Os grandes contratos, quando não são assinados, eles são celebrados ali de forma informal, sempre ao redor da mesa. Então a comida, ela tem isso. E além de tudo, é a linguagem de um povo, né? Porque quando a gente fala de acarajé, o Rio acabou de dizer que é patrimônio deles, mas ninguém nunca vai pensar no Rio como acarajé. Né? A feijoada sempre vai pensar que é o Rio, a pizza é a Itália, embora o Brasil seja o maior produtor de pizza e consumidor de pizza, mas a pizza é da Itália. A paella é da Espanha. Isso aí. Né? O croissant é francês, não tacacá, importa. Né? O tacacá, então é uma linguagem, né? A linguagem de um povo também. Esse olhar, gente, que eu falo assim, né? O que é que diferencia empreendedores de comida, né? Da gastronomia com quem de fato assim, tem mais luz, né? Não é que luz que brilha e outros não, que são linguagens, né? são pontos de vista diferentes, mas existe sempre um propósito, e o propósito potencializa a disciplina. Não, você potencializa a disciplina. Com certeza. Porque a disciplina que você tem de buscar o melhor, de fazer, é porque não é comida só para matar fome. Não. É comida para matar fome de cultura, matar fome de afeto, matar diversas fomes. Mas né? eu costumo, assim, nosso negócio não é vender comida. Né? Nosso negócio é promover encontros felizes. Na hora que eu chego na casa de alguém e vou para a mesa com uma farofa dessa, muito provavelmente vai ser uma festa, vai ser um churrasco, ou vai ser aquele momento. Tem uma agência em São Paulo que faz todas as reuniões de criação com farofa, cada um com seu saco comendo farofa. Então, assim, o encontro, a gastronomia tem esse poder do encontro. Não importa se está no restaurante, está no bar, se você está na rua, sempre tem um ponto de encontro ligado à comida, né? E esse ponto de encontro, ele pode ser mais feliz desde que a comida não atrapalhe. Então, a comida, ela entra como pano de fundo para possibilitar que aquele encontro seja feliz. E potencializar esse encontro, né? Potencializar. Obviamente que o turismo gastronômico vem crescendo muito e as pessoas escolhendo cada vez mais o seu destino por conta da gastronomia. Esse número hoje, o número mundial já chega a 28% das pessoas decidem o seu destino de viagem considerando a gastronomia. Eu estou nesses 28. Eu também. Mas a sua viagem é um encontro feliz. Se você chega em qualquer ponto do planeta que você escolheu ir porque você queria comer, e no primeiro dia você comer uma coisa que não faz bem, você vai ficar com isso aí, ó, o resto da sua viagem comprometida e preocupado, ou ocupado, ou desconfiado, né? Então a comida, principalmente a comida típica, né? Ela tem essa missão de te trazer e fazer você emergir naquele lugar que você veio. Você trouxe um assunto interessante. Eu recentemente recebi um contador do Rio, e aí eu almocei com ele em alguns restaurantes e ele pediu peixe em todos. Eu falei, rapaz, por que não come outra coisa? Ele, não, o peixe do Nordeste é diferente. Eu tenho que aproveitar eu gosto de peixe, eu quero aproveitar cada momento aqui para comer esse peixe, porque o peixe é diferente. Então olha como isso entra, né? Ele veio fazer negócio, mas isso entra, ele veio fazer negócio, mas comer o peixe potencializa ele a lembrar. Que nem eu e você, né? A gente não importa se a gente vai viajar. Se eu vou viajar para remar, para velejar, para cozinhar, não importa. A comida tá ali no meio da jogada. A comida... Tá sempre a bebida, né? A comida, a bebida, realmente que você trouxe, expressam a linguagem de um povo, de uma cultura, de um lugar, né? É muito rico isso. E faz você se incluir, né? Porque você, quando come como o povo daquele lugar, você vê a maneira. Parte, né? Que não é só a comida, né? A forma de comer. Né? E o que aquela comida traz. Então, né? Às vezes o pessoal, assim, eu recebo muito turista estrangeiro, né? E o francês odeia dividir prato. Ele odeia dividir prato. É porque é da cultura dele comer ali o prato dele prontinho, feitinho, sozinho. Né? E da gente é o extremo oposto. A gente explica para eles. Essa forma baiana de sede que a gente leva as pessoas para casa não é à toa. Isso resulta uma comida de compartilhamento. Né? Então eu digo que na Bahia toda comida é para compartilhar. A gente não segrega pela comida, a gente une e junta os povos pela comida. E essa mesa, esse lugar de intimidade, esse lugar, como você falou, de baixar a guarda, e esse lugar que o dono, o empresário, o dono de restaurante, né, que você está nos ouvindo, nos assistindo, tem o dever
de entender que ele tem que provocar isso, né? A experiência tem que ser toda voltada para que a mesa traga o que você falou, né? Encontros felizes, né? E olha como fica mais interessante ser dono de um negócio que promove encontros felizes, né? A gente tem um caso aqui de um empreendedor do Mato Grosso do Sul, inclusive, que ele é um super cirurgião, um dos mais renomados da cidade, e ele inventou montar um restaurante. E ele saía de cirurgia de 12 horas e ia para a porta do restaurante, e o pessoal, assim como você, foi questionado de louco. Que loucura é essa? E ele falou assim: eu, lá na centro de cirurgia, eu só encontro dor, sofrimento e apreensão. Aqui, eu só encontro alegria. Eu só encontro felicidade. Eu só encontro pessoas dispostas a fazer alguma coisa. Eu venho muito motivado, mesmo que eu esteja fisicamente cansado. Eu venho motivado porque ver as pessoas aqui é completamente diferente das pessoas que eu encontro quando vou receber para fazer a cirurgia, ou quando saem da cirurgia, que mesmo que seja um sucesso a cirurgia, elas estão apreensivas, que é elas o meu estão plano, com dor. né? Aquele meu plano inicial, eu só vou cozinhar para quem eu gosto, para quem eu quero. Mas eu adoro gente. E aí Deus me mandou gente. E eu cozinho para muita gente. E eu adoro. O evento, quanto maior para mim, mais eu tenho vontade, mais eu tenho alegria, né? Porque assim, o evento me deixa também esse meu lado planejador criativo, trabalhar. Né? O criativo e o planejamento. Porque evento não tem milagre, Paulo. Evento é 70% é logística. Esqueça. 20% é saber cozinhar e 10% é sorte sempre. Não tem, vai pegar, pega essa vai forma. Pegar 8.000 pratos para soltar. Entendeu? Vai pegar eventos de 2.000 pratos para soltar em 50 minutos, 60 minutos, como a gente pegou a FIFA aí pela frente. É logística pura, entendeu? Olha essa visão, 70% processo. da logística, 20% da comida e 10% é sorte. Elemento de sorte tem que acontecer. Tem que acontecer. Você tem que fazer o seu papel, ser bonzinho, para Deus retribuir. E é uma lógica de negócio realmente muito diferente do restaurante, né? Porque restaurante, por mais planejamento que você tenha, o restaurante quem sabe faz ao vivo, né? Porque pode de repente estar vazio e de repente lotar, como um dia eu tive lá na casa de Tereza, que estava tendo um congresso e uma lotação imediata, assim. E evento não, evento você tem o privilégio de saber quantas pessoas vão, saber, né? Sim. Evento então, corporativo, né? Eu só trabalho no corporativo, eu não trabalho praticamente mais no social. Porque o social tem muito fator surpresa, né? E eu também hoje já me dou ao luxo, né? De só trabalhar com eventos a partir de 500 pessoas, fora de minhas casas. Eu só trabalho a partir de 500 pessoas, que é um evento que para fazer sentido a logística. Fazer sentido a logística, para ficar gostoso, sabe? Se não fica aquela coisa repetida, eu realmente não quero mais. Mas eu adoro fazer evento grande, adoro subir, faço evento grande no Brasil, fora do Brasil. Às vezes tem gente que me contrata só para soltar evento, eu vou fazer só soltar o evento por causa dessa parte do planejamento, que eu realmente gosto e faço bem feito. E que todo o seu estudo, toda a sua vivência te faz ser uma cozinheira, uma chefe de cozinha diferenciada, porque eu costumo falar que é o lado do cérebro diferente, né? O lado do cérebro criativo é o caos, né? É o lado da desordem, traz a ordem do processo criativo. E o lado mais racional, mais cartesiano, é um lado das ciências exatas e tal, que você tem muito acurado esses dois lados. E eu vejo isso assim, seu testemunho, porque ao mesmo tempo que a gente está falando de processos muito bem desenhados que seu restaurante tem, você está falando de evento, eu imagino como deve ter sido desafiador fazer comida para a FIFA e a quantidade, né, de particularidade que várias nações ali tinham para comer. E ao mesmo tempo a sua criatividade da potencialidade do uso do alimento. Que a gente estava conversando antes da gravação, né, sobre o limoncello, e aí você teve uma ideia de como, porque além disso tudo, além de ter os dois lados bem trabalhados, você tem um princípio, que eu acho que é a base dos dois lados, que é a sustentabilidade e as coisas fazerem sentido em tudo que você faz, né? E para ser sustentável, às vezes, com um negócio que tem que ser lucrativo, tem gente que acha que é um duelo, e você sabe fazer isso de uma forma que... me conta um pouco aí sobre isso. Outro dia, essa semana, eu tava conversando, né, comigo mesmo, aí, mas você... Porque eu gosto de vender, sabe? Eu gosto de negociar, né? Eu sempre trabalhei muito com isso também. Mas eu nasci com isso no meu DNA, sabe? Eu morava na roça,
e tinha geladeira a gás lá em casa. Então, todo mundo que chegava lá, eu vendia pedra de gelo. Aí, quando eu me mudei para Tanquinho, eu tinha 4 anos. Aí, eu descobri que quase nenhuma casa tinha geladeira. Aí, eu ficava na porta de casa vendendo gelo. Aí, depois, eu descobri que do lado da casa que eu morava, era uma padaria, que tinha sido uma farmácia. E no fundo, antigamente, era tudo para você comprar na farmácia, levava a garrafa, certo? Aí eu comecei porque o meu quarto dava para frente e tinha assim, tipo uma laje que passava para outra casa. Como eu nunca dormi, fui uma criança hiperativa, não dormia. Aí eu fiz amizade com o povo da padaria, com os padeiros, que dormiam, imagine que loucura. Hoje eu não consigo nem conceber isso. Aí eu acordava na madrugada, quando eu começava a ver eles se mexendo, eu passava e ia para dentro da padaria. E ficava lá, mexendo, comia pão quentinho da frente, né? Então, de noite, na madrugada. De madrugada, 5 horas da manhã a padaria estava aberta. Então, eu sempre estava assim. Aí, eu comecei, lá em casa tinha uns pés de limão, aí começou a aparecer o limão. Aí, eu comecei a pegar a garrafa, eles me davam a garrafa, aí eu comecei a fazer uma troca por açúcar, numa venda que tinha lá em Tanquinho. Aí, eu levava a garrafa, porque a venda vendia querosene, então precisava de garrafa. Aí, eu ia lá, comprava açúcar, fazia a limonada. Ficava, eu vejo essa foto, eu com a panela de alumínio brilhando na porta lá de casa, vendendo limonada. Então, eu sempre vendi coisas, né? Aí depois eu fui crescendo, meu pai abriu o posto, eu ficava lá o tempo inteiro. Acordava cedo, quando meu pai levantava às 5 da manhã, eu ia junto para poder auferir as bombas. Eu tenho foto minha de Japona, naquele frio do sertão, eu ali ajudando. Então, eu sempre fui uma criança trabalhadeira, que gostava da função e gostava de transacionar, de vender coisas também, né? Então, isso para mim é muito natural, entendeu, Paulo? Eu não olho para um peixe e vejo um pedaço de peixe. Eu olho tudo que eu posso fazer com aquele peixe, né? Eu não olho para um filé e digo, eu vou vender um tornedor. Não, então na minha cozinha tem o tornedor, mas tem o picadinho com a ponta e tem a cabeça para fazer a carne do sol. Então, todo o meu cardápio, que roda há 22 anos, porque meu cardápio é o mesmo, ele roda nessa lógica de aproveitamento total, né? Recentemente, a gente abriu o Boteco da TT, tem 1 ano, e todos os drinks, muitos dos nossos drinks usam limoncello, né? E eu tô incomodada, porque o CMV lá em cima, o custo muito alto. E aí me apareceu uma pessoa me oferecendo limão siciliano plantado na chapada. Aí ele falou, eu plantei, vou tirar a primeira colheita, o que é que eu vou fazer com isso? Eu falei, quantos quilos você tem aí? Eu tenho 500 quilos. Eu falei, então traga. Aí passei a fazer caipirinha e aí fui atrás de uma receita. Liguei para a Nalva, cozinheira lá da Praia do Forte. Nalva, você que andou por lá, eu quero uma receita de limoncello feita nas casas. Aí ela me deu, liguei para minha prima, que também é filha de italiano, né? O pai dela é italiano, casado com minha tia, mora em Londres, ela me passou, bateu, era a mesma receita, né? 70 limões, não sei o quê. Aí eu comecei a fazer o limoncello para usar em nossos drinks. E isso aí começou, você faz o limoncello, usa somente a parte de fora. E vai fazer o que com esse limão todo? Né? Porque o negócio, a produção começou, e o cara começou a aparecer outros produtores que também começaram a colher, e a gente comprando limão, agonia com tanto limão. Eu já tenho hoje mais de 10 mil litros de limoncello produzido, nós rotulamos o limoncello, estamos vendendo também. E aí começamos, por que vai fazer com isso? Pô, se a gente vende gin, vamos fazer um kit gin? Então, aqui o limão, a gente tem desidratador, que a gente desidrata a fruta. Começamos a desidratar e a gente vende lá na nossa vendinha o kit gin. Então, eu ia jogar fora, não ia. Né? Esse limão agora, ainda assim, não está dando conta, porque é muito limão para kit gin, muito limão para caipirinha. Aí eu criei uma geleia de caipirinha. Que já foi testado, tá super bom, com os pedaços. E vai pro mercado. Essa casca que a gente tira aqui, usa aquela maquininha assim que faz o rolinho. Aí usa ela pra fazer o limoncello. Depois tira e ela fica boiando também. Então, a minha geleia de caipirinha vai usar o sumo do limão e vai usar a casquinha, que a gente tá regenerando ela com o próprio suco, entendeu? Então, eu adoro fazer as coisas 100%.
né? Eu acho que nada que Deus colocou no mundo é pra Colocou gente à usar toa. um pedaço. É. A gente tem que usar o máximo e usar tudo. E não tem por que a gente classificar as coisas de subproduto. Perfeito. Entendeu? Eu não me conformo com subproduto. Porque Deus fez um filé com a cabeça, com o meio, com a ponta. Por que só é bonito e bacana o meio? Né? Então, eu acho que valorar e dar valor, agregar valor para que tudo apareça de uma forma bacana é o papel do cozinheiro. É o papel da gente fazer Perfeito, isso. Tereza. Você está dando uma aula aqui. E eu queria chamar a atenção de você que está nos ouvindo, que é dessa ponta e dessa cabeça que você consegue ter o seu CMV ajustado. Por quê? Porque se você não usar, o preço, ou você vai comprar só o tornedor já processado, né, já faccionado, que é mais caro, ou você vai usar isso daí para alguma coisa que não vai incrementar, que não vai dar receita. E tem muita gente que descarta ou que usa para molho e tal. Enfim, tem tudo, mas você cria. Quando você cria um produto daquele produto, Você agrega valor. você aumenta o aproveitamento. Aumentando o aproveitamento, o custo da porção do tornedor fica menor. E você consegue ter um CMV melhor. Teve um cliente nosso. E olha como o trabalho. Por que a gente é especialista, Celida? Porque eu acho que ser especialista dentro do segmento não é saber de tributação e de folha de pagamento. Porque isso eu acho que é obrigação. Isso todo mundo sabe. Isso é obrigação. Tem que saber que eu cheguei lá em João, lá na Praia do Forte, e a gente foi fazer o inventário para colar o CMV e eu vi um bocado de ponta do filé e tal. Na hora eu falei assim, vem cá, mas essa ponta é pra quê? Não, faz kids. Tá, ótimo. Mas tem demanda de kids porque é uma pousada de charme. Não vai muita criança, é mais um casal. E tem não. Aí fica aquela quantidade. Um picadinho pra piscina. Exato. Aí na hora que eu falei, ele, e aí, Paulo? Eu falei, velho. Aí ele tem um chefe consultor. Eu falei, aponte pra fulano, né? Que fez o cardápio, que você tem essa demanda. Porque quando ele criou o cardápio, ele não criou o cardápio pensando no aproveitamento 100% das coisas. Mas isso tá fazendo que seu CMV, seu custo da proteína fique muito alto. E aí, resumo, fez hamburguinho para a piscina. E é um sucesso, hamburguinho, inclusive ao ponto de agora eu gerei um problema. Ele fala que eu gerei um problema, porque não tem ponta suficiente. E eu não vou pra dizer onde comprar, tá? Essa aí eu não vou dizer. Não tem ponta suficiente pra fazer. Aí eu falei com ele, tem gente que vende só a ponta. Blenda, pega aí, um patinho isso, bem limpinho isso. E blenda com a ponta do filé que vai fazer porque o mesmo efeito essa criatividade que faz, aumentou o ticket médio. Olha que coisa interessante, pensando em sustentabilidade, em usar 100% item, você diminui o CMV, você aumenta o ticket médio, porque não tinha esse hamburguinho, o pessoal comprava alguma outra coisa que não tivesse tanto valor agregado. Então você aumenta o ticket médio, aumenta o faturamento, melhora o negócio com todos os lados. E tá tudo lá dentro, né? E tá tudo lá porque dentro. Tem gente que acha que aumentar o ticket é somente vender mais caro alguma coisa. Muitas vezes o que tá dentro de casa podia ser vendido de outra forma, né? E potencializar, né? Tem 3 formas de você aumentar o faturamento. Ou você aumenta o faturamento pela quantidade de pessoas, que às vezes, aí tem uma limitação física, que é o ponto negativo. Você tem X mesas, X cadeiras. Tem hora que não dá mais para entrar a pessoa. Não tem mais como rodar, né? Você pode aumentar o seu faturamento com o número de dias, né? Que é esticar você abre só no jantar, você vai abrir no almoço. Mas também tem limitação, porque se existe transporte, funcionário, escala, tudo isso para ver. E a forma mais inteligente a forma mais inteligente de aumentar o faturamento é aumentar o ticket médio com o mesmo número de clientes. Isso. Antes gastavam 100. O que a gente pode olhar dentro do que a gente tem para eles irem, né, e gastarem exatamente 150, 170, né? E com o CMV otimizando os recursos. Porque quanto mais faturamento você tem, menor pesa seus custos fixos, sua rentabilidade aumenta já de cara, né? E é interessante esse conceito, Tereza. E é um conceito que você não faz só nos ingredientes, né? Porque você tem aqui vários subprodutos do que vocês fazem. Eu sou a sua cliente que tem o menor ticket médio do mercado. Não, você tocou um ponto importante, que é o ticket médio. Tem o menor CMV do mercado. Você tem um ponto importante, porque você trouxe aqui, né, sobre o seu ticket médio, que foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, quando eu fui olhar seus números lá. Porque você tem pratos compartilhados, né? E o prato compartilhado, em essência,
ele é acessível, né? Você, em essência, ele é mais barato quando você faz essa comparativa per capita, né? Aí eu falei, Tereza, sua fama não faz jus ao que você cobra, porque... Vocês fiquem atentos, que eu vou subir preço, ele quer que eu suba preço. Não, eu tenho cliente, meu cliente não, minha esposa fala que tem que ir no restaurante antes de me contratar, porque eu mando aumentar o preço de todo mundo. Mas não é isso, é porque eu acho que eu sempre falo isso pros clientes, né? O restaurante, ele tem que ser bom para o funcionário que faz a coisa acontecer. Então as relações devem ser humanas, devem ser inclusivas, devem ser legais para quem trabalha. Saudáveis, né? Tem que ser boa pro cliente que tá lá e tem que ser boa pro dono do restaurante. Porque tem restaurante que todo mundo ama ir, mas porque é barato e o dono do restaurante, coitado, infartando, morrendo, não tem dinheiro para nada, porque todo mundo ama ir. Aí não tem amor que sustente só de um lado, né? Você tem que ter os dois lados. Eu acho que tem que ser justo cobrar algumas coisas. Obviamente, a gente normalmente encontra isso, Tereza, preços abaixo do que deveriam, porque existe muita crença. Existe muita crença de que vai achar caro, vai achar barato. Mas às vezes, o seu posicionamento... Então, imagine, você trabalha hoje com essa sustentabilidade que reduz o seu CMV, mas você trabalha com insumos de altíssima qualidade. Sim. Não tem nada que é de segunda e de terceira. Não. Tudo é de primeira. Inclusive a comida nossa, né? Nossa comida de funcionário, ela é feita com a mesma matéria-prima de que a gente usa no restaurante. Então, assim, isso tem um preço. Eu não posso comparar você que faz tudo. A gente tava conversando aqui antes, né? Tem gente que usa aditivo químico pra durar as coisas mais, e aí por isso você pode comprar uma proteína mais barata, porque ela tá lá com um longo tempo dela, que sabe Deus como foi que você conseguiu aquilo. Você vai trabalhar com alguém como você que trabalha com ingredientes frescos, que potencializa o consumo local, né? Você compra de produtores locais. Você compra, você tava falando aqui, o limoncello o limoncello da Chapada Diamantina certamente não é mais barato do que flor da limoncello, né? Do que você fazer uma cotação de limão siciliano e comprar o mais barato. Você sempre busca o mais caro. Não é que você busca o mais caro, você busca o melhor. E o melhor, na maioria das vezes, é o mais caro. Na maioria das vezes na maioria das vezes é o mais caro. Isso precisa ser repassado, né? Eu sempre falo que preço tem que ser feito na ótica dos 3 Cs, né? Que é na ótica do custo, o custo é importante, na ótica do cardápio, por quê? Porque tem que combinar e deixar dinheiro na mesa. Não pode ser uma coisa concorrendo com outra. Você cobra isso aqui num preço, não pode ter outro tão mais barato que você não venda aquele primeiro que lhe daria uma margem melhor. Então é o C do custo, é o C do cardápio e o C do cliente, que tem que estar no bolso do cliente também, né? E aí, quando eu vou pro C do cliente, eu olho a concorrência. Que é a concorrência que disputa esse cliente comigo tá cobrando. Então eu só posso fazer uma precificação inteligente se eu passo por isso, né? Se eu só pego o custo, vai ter coisas baratíssimas, mas que tem valor agregado, que o meu cliente percebe valor. O meu cliente percebe valor no kit de gin, porque, poxa, como deve ser interessante ele ter isso em casa, com gin de qualidade. Exatamente. E fazer. Eu não posso apenas pegar o custo. Se fosse pegar o custo, não custaria nada, porque você estaria jogando fora esse. Mas você tem um processo todo, obviamente, não é que não custaria nada. Tem um custo que desidrata e tal. Mas você está aproveitando, né? Mas eu tô falando de 8 gramas. E quanto isso agrega valor para você, agrega valor para o cliente e a coisa fica boa, gente. Todo negócio é bom quando todo mundo ganha. Então o cliente ganha porque ele foi buscar encontros felizes e tinha todo um cenário pronto para o encontro feliz. Tinha no seu restaurante uma aula de cultura. É uma aula de arte. Eu tive a oportunidade de estar lá na reunião e vi o cuidado da costureira arrumando, porque é um detalhe que eu nunca ia ver, o cliente talvez não, mas você vê, você olha todos os detalhes e aquilo ali tudo tem um custo e precisa ser valorizado, né? E não tem preço, tem coisas que não tem preço, e o capricho e o cuidado que você dá no seu restaurante, com toda a cultura que ele carrega, não tem preço, e a gente vai trabalhar para aumentar esse ticket médio. Ah, meu Deus, lá vem ele. Eu fico assim, não, tá bom, os clientes, né? Assim, eu tenho uma coisa, Paulo, que lá no restaurante a gente treina nossos colaboradores de salão, né? Para se preocuparem com o que está acontecendo na mesa. Quais são os aspectos? Por exemplo, às vezes o cliente pede muita comida.
a gente não quer ganhar esse dinheiro, entendeu? Perfeito. Então as pessoas têm que dizer que é muita comida. Isso mostra cuidado. Então, às vezes o cliente fala, não, mas eu quero. Às vezes fala assim, não, mas eu sou cozinheiro também, eu tenho um restaurante, eu quero provar as coisas. Mesmo assim, eles me chamam muitas vezes na mesa, ó chefe, já falamos, mas o cliente quer pedir muita comida. E aí, eu vou na mesa e eu tento de novo, entendeu? Eu tento vender uma coisa, ou vender a mesma coisa, mas ela vem de novo, entendeu? Mas não joga comida fora. Porque assim, toda comida que retorna da mesa do restaurante, ela vai para uma vasilha, que ou ela vira adubo ou ela vai para o triturador. Então, fica muito claro para todos nós dentro da empresa a quantidade de comida que a gente joga fora. Esse Perfeito, lixo de comida boa, ele não passa desapercebido por quem trabalha lá na empresa. É acessível. As pessoas veem, vai uma caixa plástica que vai colocando, quando enche, ou vai para o triturador, ou vai para a máquina de adubo. Então, durante aquele tempo que vai enchendo, normalmente, dependendo do movimento, 2 horas, 3 horas, aquilo ali tem uma convivência. As pessoas veem que é aquilo ali. Às vezes o pessoal pede um doce desse, gente, não aguenta mais, mas assim, pô, vou sair daqui sem uma cocadinha, não sai. Aí come metade, a outra metade vai pro lixo, né? Eu tiro uma mordida. Mas é crime, mas jogam mesmo fora, né? Tanto que a gente vende, nosso carro-chefe é a muqueca, né? E a gente serve uma porção de arroz, que acompanha arroz, mandioca e pirão. E a gente não cobra reposição lá na empresa. Por quê? Porque a gente fez um estudo durante um mês, né? Um determinado mês de alta, um determinado mês de baixa, e viu a pesagem do que se jogava fora versus a pesagem do que a gente entregava. Aí nós chegamos numa média e a gente serve menos. E aí fala, é livre, você pede, a gente traz quentinho. Então o cliente pode repetir quantas vezes ele quiser. Isso é uma sacada. Aí eu quero comer arroz 10 vezes, não tem problema. Meu prato não tem arroz, mas eu quero comer arroz. A gente não tem nem no cardápio para a pessoa comandar. Isso aí é livre. Arroz, pirão e mandioca está na conta da empresa, como farofa. Né? Quando você chega lá na casa de Tereza, você senta na mesa, já tem farofa. Então, vem a história do kit mesa, né? Que eu já sei que ele um pedacinho de um pouco de flor de sal, um pouco de azeite, pimenta, o molho lambão e as farofas. Não importa o prato, a gente já baixa no estoque uma quantidade daquilo, entendeu? E é interessante essa preocupação, Tereza, porque, de fato, quanto que arroz... Vou falar aqui de restaurante de moqueca, né? Que vem normalmente esses acompanhamentos que você falou. Quanto de arroz volta, né? Ou joga fora. Joga fora. Quem reaproveitar, eu acho que ninguém vai reaproveitar, não, né? E até assim, não é nutricional isso. Não isso tá fora dentro do escopo da vigilância sanitária, não existe isso. Eu tive até numa rede de fast food, que meu filho adora. Eu não vou falar que tem uns arcos dourados. E aí sempre erram os pedidos. Né? Porque meu filho só come pão, carne e queijo. A gente tem que olhar se só tá com carne e queijo. Porque às vezes na rapidez... A pessoa vai com medo. Na rapidez a pessoa não se atenta, né? Então a gente olha. E às vezes tem uma opção de iogurte ou de uma outra batata e sempre vem com a batata a mais. E aí teve uma vez que a funcionária falou assim, não, toma iogurte, a gente quis devolver a batata. Ele, não, a gente não pode mais receber porque vai pro lixo, de qualquer forma. Porque foi pro cliente, vai pro lixo. Tem que ir pro lixo. E aí ontem aconteceu o contrário. Ontem a menina falou, então me devolva a batata, achando que a gente tava querendo ter certeza. Aí eu pedi, meu, será que ela vai dar essa batata? Que eu já abri o saco, né? Sem máscara. Já peguei, falei, tem 2 batatas, eu não queria batata mais. Mas olha se eu tivesse contaminado ali com o vírus. O fato de eu falar assim, veio uma batata a mais. Eu já cuspi ali partículas de saliva que tem vírus. Então assim... É uma preocupação com a saúde muito grande que as pessoas têm que ter. Então eu fico assim imaginando que não é possível que alguém aproveite as sobras que voltaram da mesa pra vender, gente. E como é inteligente, Tereza, essa estratégia que você teve. Porque assim, ao invés de jogar fora, se eu diminuo a quantidade e deixo o cliente pedir, se ele quiser mais, eu não jogo fora, atendo bem o cliente e tá tudo certo. E isso não foi assim, um feeling. Você fez um estudo, você olhou, verificou quanto voltava, né? Então,
a preocupação com isso mostra um pouco das preocupações que o empreendedor que é diferenciado tem que ter. É Deus que manda, né? Mas os números é quem comprova aqui na Terra que a gente está fazendo certo ou errado, né? Então é muito importante o direcionamento das coisas serem validadas através dos números, né? Perfeito. E isso, pegando esse gancho aí para falar um pouco sobre isso, né? Sobre como, né, tem um ditado de um estatístico, esqueci agora de onde ele é, Edvar, esqueci agora o nome, mas é uma frase que eu sempre repito, que ele fala assim: Deus eu confio, no resto me traga números. Em Deus eu confio. Depois a gente bota na edição o nome dele. Em Deus eu confio, no resto me traga números. E tem gente ainda que gerencia um negócio de comida sem número. Só com sentimento. Ah, lá vão ter, no sentimento. Eu acho que dá ilusão, porque já aconteceu, mas hoje não é mais assim, de que é algo altamente rentável, né? Porque as coisas, os custos dos insumos aumentaram muito mais do que o preço, né? E os impostos do que os preços do que o restaurante cobra pro. Então, se for olhar nos últimos 10 anos, quanto teve de inflação, e olhar a inflação do seu cardápio, não acompanha. A inflação está achatando cada vez mais a margem de... E quando o número dá assim, nós estamos com inflação de 6%, no geral. Se eu vou olhar para alimento, é sempre superior a 2 dígitos. Sempre. Por quê? Porque tem efeito sazonal, né? O tomate aumenta, o feijão aumenta, e você não repara os preços na mesma medida. Então, tem gente ainda que eu falo que é uma insanidade gerenciar sem números. Mas me fala como é isso pra você, Tereza, que inclusive eu quero te elogiar aqui de público. É impressionante como alguém usa bem a ficha técnica como seu negócio, né? De ter cadeias bem estruturadas que me fizeram até repensar, porque eu sou o contrário da ficha técnica. Eu vou te falar, por que eu sou o contrário da ficha técnica? Porque a ficha técnica... Faca no peito, de certo. Porque a ficha técnica que a maioria das pessoas aplica não serve pra nada, é utopia total. É o receituário que bota uma quantidade, mas que não tem as cadeias como você tem, e que não se tem um trabalho. Por que eu sou contra a ficha técnica? Porque gasta-se um tempo e energia absurda para fazer e não gasta-se nada para aplicar o que se foi feito. O cara fez lá 120 fichas técnicas, aí não botou no sistema. Adianta de quê? O cara fez, a não ser que adiantou para fazer a precificação, mas para o controle de estoque eu é meu sonho, né? Eu tenho negócios há 22 anos sonhando com esse controle de estoque, mas, né, eu já gerenciei áreas na área de telecomunicações que trabalhava com estoque, imagine, de cabo, de fio. Então eu sei que o pré-requisito de um estoque tá errado. Eu convivo com isso, né? Mas eu sei que a gente pode chegar mais perto. Exatamente. E pensando nisso, todo nosso sistema, digamos assim, a modelagem, né? A gente não pegou um sistema de PDV pronto e botou. O caixa, ele chega depois. Você tem que fazer uma estruturação, uma modelagem de sistema de acordo com o que você trabalha. Mas para fazer isso, você precisa ter dentro do restaurante, não é o dono do restaurante. É um cara que tem a visão de sistema, de implantação de sistema, de organização e métodos. Por acaso, eu sou essa pessoa porque trabalhei lá atrás. Minha formação primária é analista de sistemas. Então, eu tenho esse pensamento estruturado. E eu penso estruturado para tudo. Por isso que eu faço eventos grandes com tudo pesado e medido. Né? Então, na minha cozinha, desde sempre, tudo foi pesado e medido. Por isso que aquela conversa que eu falei, meu primeiro cliente de 22 anos atrás, ele já tá velhinho, mas ele vem uma vez ao ano em Salvador, ele chega no meu restaurante e come o mesmo prato. Isso daí. É o brasileirinho, que é o picadinho de filé com ovo, pimenta doce e com arroz e feijão. E ele fala assim, você ainda sabe cozinhar. A menina Tereza ainda sabe cozinhar. Ele fala bem assim, aí eu amo, tá brincando. Ô Tereza, e você falou uma coisa importante, que eu tô dando uma ênfase da ficha técnica para a precificação, para o controle de estoque, mas você trouxe uma coisa importante, que é a replicabilidade, né? É fazer a mesma coisa sempre. Me desculpem os criativos, e eu admiro demais quem faz cada semana uma comida, acho lindo isso. Mas assim, é muito mais difícil você repetidamente ser igual.
Perfeito. Em tudo na vida, não é só na cozinha, né? Em tudo. Você repetidamente ser a empresa é muito mais difícil quando você tem que repetir igual. Isso só vem com processo. Isso só vem com processo, só vem com maturidade, só vem com uma cozinha longeva do ponto de vista, digamos assim, de processo mesmo. Que os processos, aí tem o N+1, né? Tem uma hora que todo mundo que entra já entra no processo. Né? Hoje mesmo a fábrica, não posso ter uma fábrica que não seja processo. Mas eu abro essa farofa hoje aqui, tem um preço. Obviamente que tem o artesanal, né, Paulo? E aí tem um todo sabor. Produto artesanal não tem a mesma replicabilidade. Pode ter uma variação de sabor, de cor, de textura, quando você trabalha sem química. Né? Mas isso a gente coloca nas nossas embalagens e existe, hoje mesmo tinha uma demanda lá na fábrica. Por quê? Compraram a pimenta para fazer essa pimenta. E a pimenta, mas a pimenta não rendeu, não sei o que, tá. Aí eu falei, fez a primeira batelada de pimenta. Ainda tem a pimenta aí que fez? Tenho. Vai fazer a segunda batelada. Porque quando sai tem que pesar para ver o rendimento. Eu cheguei lá e falei, claro, a pimenta tá verde. A pimenta tá verde. Uma pimenta verde, o que é que tem de mais na pimenta? Água. Água vira o quê? Vapor. Para fazer a pimenta, para render no que está no rendimento da ficha técnica, a pimenta tem que estar murchinha. Primeiro que ela perde mais açúcar e ganha mais picância. Já importa no resultado final do molho que vai sair, do molho de pimenta, que a gente não trabalha, a gente trabalha com molho de pimenta totalmente natural. Não tem nada de químico aí dentro. Né? Então, isso pode acontecer, mas o rendimento tem que bater. Perfeito. Porque eu já boto também uma variabilidade. Quando a gente faz a precificação de custo de produto na fábrica, a gente já bota lá o custo CMV e bota a variabilidade do produto. Porque eu não posso, cada mês, eu posso mudar até no meu cardápio o preço, mas no varejo, você só muda uma vez no ano e com dificuldade. Entendeu? Uma vez homologado o produto, né? Então você tem que ter um custo que suporte o mês que a cebola está mais cara, o mês que o alho está mais caro, que volta, que recua, para que você tenha uma média que chegue ao longo de um ano, quando você vai ter reajuste de preço, você não tenha se acabado, né? Então a ficha técnica, ela é importantíssima. E Tereza, como foi que nasceu a farofa, Tereza? Que eu acho o seu produto mais conhecido, né? Que tá nas gôndolas, que tá no aeroporto. Aqui, na verdade, a gente, desde que abriu o restaurante, eu já abri meu restaurante com mise en place de mesa com 2 farofas, que não estão aqui, que é a amarelinha e a branquinha. Farofa de dendê. Eu queria que as pessoas sentassem e tivessem experiência de farofa de pimenta. Né? Então vem essa pimenta, um pouco dessa pimenta, e vem um pouquinho daquele molhinho de pimenta fresco, sem picância, basicamente para cheirar. Aí as pessoas começaram a pedir para comprar. Lá na Praia do Forte era no sufoco. A gente botava no vácuo na hora, vendia 1 quilo, meio quilo, não sei o que, foi vendendo. Quando a gente abriu a Casa de Tereza, há 11 anos atrás, sobrou lá embaixo um porão. Na semana de abrir, o que é que a gente vai fazer com isso? Vai botar a mesa, não vai botar a mesa? Eu falei, não, eu vou abrir a vendinha, né? Que era associada à história de meu pai e meu avô, que tiveram venda no interior, que é a vendinha de Samuel e Totó. Que era a vendinha de seu Samuel, que era meu avô, depois virou a vendinha de Samuel de Totó. Que lá no interior, Tereza de Cristóvão, Samuel de Totó, né? Eu falei, vou reabrir uma vendinha. Eu chamei chamei Virgínia, da Casa de Noca, que é uma pessoa muito interessante. A Casa de Noca fica lá na Ceasa do Rio Vermelho. Eu falei, Virgínia, tô pensando nisso, você me ajuda? Porque a minha visão era um pouco Feira de São Joaquim, que é o caos, e um pouco da Casa de Noca, que é a organização desse caos. A Virgínia foi para lá, me ajudou a montar toda essa estrutura. E aí a gente começou realmente a vender a nossa farinha que a gente usava no restaurante, começou a botar nossas farofas no vácuo e botar ali. E tinha vários outros produtos de vários fornecedores. Mas, quando chegou o casamento de Aline e Gustavo, né? Gustavo é meu genro e é meu sócio, e a Aline minha filha. Eu falei, vou fazer uma farofa para eles, para que eles possam ter essa farofa aí como uma história, né? Que siga junto com eles, com a vida. Eu tinha acabado de ler aquele livro Arroz de Palma, estava toda emotiva com aquele livro. E fiz a farofa. E essa farofa foi um sucesso no casamento. No casamento vieram 4 chefes de cozinha de outros estados para cozinhar para eles, mais a minha cozinha. E essa farofa virou a farofa da família. Então, quero farofa, uma farofa. Aí começou
A Aline se mudou, né? Depois mudou para um outro apartamento, se chama Leduc, o prédio. E tinha um grupo já de mulheres lá que se chamavam as Duquesas. E aí, era perto do Natal, ela falou, minha mãe, faça uns saquinhos da farofa para eu poder dar para as Duquesas. Aí eu falei, quer saber? Comprei latas. Fui no supermercado, era coisa em lata que era mais barata, era Neston. Comprei 500 latas. Acho que eram 15 latas de Neston. Tirei. Aí decorei as latas todas. Daiane, a menina que trabalha comigo, é super virtuosa, assim, em trabalhos manuais. Aí montamos, fizemos e botamos farofa duquesa. E a Aline deu de presente para essas amigas no amigo secreto lá do Leduc, as Duquesas. A farofa, e botou o nome da farofa duquesa. Aí, menino, começou o povo a ligar pro restaurante querendo. Aí foi o Réveillon, Natal, verão e o povo pedindo. Aí foi que eu falei, então vamos invasar a farofa. A gente já tinha branquinha, amarelinha, já tinha duquesa, né? Aí eu já tinha essas farofas criadas, que é a baianinha, que tem pimenta, já tinha essa que é a sertaneja, que tem a ver com minha história, que veio do sertão, que é com licuri. E criei ainda essa, a duquesa também não tá aqui hoje, por acaso. A verdinha, que é para acompanhar, é uma farofa que a gente já usa no restaurante, que tem um peixe num crocante de limão, que é usado com essa farofa. Aí resolvimos, aí invasamos, aí o pessoal, aí seu Pepe, que é super meu cliente, tá sempre lá no restaurante, queria botar a farofa. O primeiro cliente da gente foi o Pepe. Aí foi a Perine ainda, não tinha Pepe, ainda era Perine. Aí começamos, aí botamos no posto de combustível, começamos a vender assim, despretensiosamente. Hoje a gente já está exportando, né, para os Estados Unidos, está exportando para Inglaterra. Estamos aí com a exportação já fechada para em fevereiro embarcar para o Canadá. Acabamos de voltar aí de uma feira em Paris, outra feira no Porto. Olha aí. Né, com a possibilidade de negociação para estar exportando para outros lugares. Então é isso, o caminho da fábrica, ele... Paulo falou assim, tudo que Tereza... Aí Paulo falou assim, tudo que Tereza pega é Midas, vira ouro. É porque ele só vê o ouro, não vê o suor que eu dou. E mas é o suor que faz o olho brilhar. E resistente para suportar as intempéries, quando eu acredito numa coisa. Né? Isso é uma coisa que eu criei meus filhos, e hoje eu batalho muito com meus netos pequenos para suportarem a dor de poder fazer alguma coisa e poder brilhar naquilo que você teve a intenção de fazer, né? E isso a gente aprende desde pequeno. É aguentar a dor do calo, aguentar a bolha para poder pedalar um pouco mais, né? Às vezes eu sei que exagero. Essa semana eu peguei Dudu e nós andamos, eu dei uma bicicleta nova a ele e falei, agora você vai me acompanhar. E aí ele é um garoto de 8 anos e andou 10,5 km no sol quente comigo. Deus, que todo dia ele estava o dia inteiro deitado no sofá, dormindo morto. Mas eu falei, mas você se conquistou, você se superou. Então a partir da próxima semana você vai passar a andar isso toda semana com sua avó e depois nós vamos aumentar, porque no dia seguinte, quando ele estava morto, eu fui lá e andei 15 quilômetros para ele ver que eu consegui andar. Então eu acho que essa coisa de você resistir naquilo que você acredita, obviamente que eu acompanho os números, né? A obstinação do empreendedor, Tereza, é uma chave, né? Que é a resiliência. Essa resiliência que você teve em muitas coisas. Eu acredito, eu sonho, eu sou louca. Toda vez que alguém fala que eu sou doida, esse caminho dá certo. Eu sou sempre no caminho da loucura. E eu falei brincando, mas é verdade. Isso aumenta o ticket médio, né? Porque as pessoas levam como lembrança. A venda, eu acho que é um negócio extraordinário dentro da Casa de Tereza. A gente tem que só fazer uma forma do povo ir mais lá, porque se faz, não sai sem 2, 3, 4 coisinhas, né? Porque exatamente. É impressionante como é rico lá E você pode fazer isso no seu negócio, né? É entender que, inclusive, isso é um potencial, uma tendência desse século. As pessoas levarem para casa, né? A tendência é fazer parte da vida. Eu acho que a gente fez escola, viu, Paulo? Porque aqui no Brasil nenhum restaurante tinha isso. E hoje eu tenho vários amigos, chefes importantes assim do cenário nacional, que viram isso acontecendo com a gente e hoje estão fazendo lindamente. Né? E eu acho que isso é uma escola, uma tendência também. É uma tendência, porque isso faz com que você estenda a experiência, né? Estenda a experiência. Então imagine, você vem aqui para Salvador, o restaurante Tereza é muito frequentado por turistas, né? Porque ela é referência nisso daí, né? É interessante que eu fui numa palestra na BRH, agora a última, até um abraço a Vitor Guidal que me convidou. E aí o palestrante, o primeiro, ele falou assim, que amava a Bahia e que eles tinham um ritual. E o ritual que ele tinha era comer um acarajé da Cira e
almoçar na casa de Tereza. Ele falou isso. delícia. E olha que uma propaganda gratuita, tinha muita gente de fora, certamente acurou, meu Deus, o que é esse casa de Tereza? Aí ele falou que toda vez que vem tem que fazer esse ritual, porque ele se sente, ele ir na praia, ele se dá um mergulho na praia, comer uma acarajé da Cira e almoçar na casa de Tereza. Porque você virou referência, né? E essa referência, para quem vem de fora, é muito interessante. Outro dia também aconteceu, eu na fila para entrar no avião, duas turistas falando, né? E interessante que ela falava de a gente tem que ir no fulano, tem que ir Beltrano. Como esse boca a boca não tem dimensão. A pessoa já saiu de lá, combinando com as amigas que ia chegar, e às vezes chega lá, vai com a mala direto pro restaurante para aproveitar e almoçar. Mas voltando ao que a questão do propósito que você falou, né, Paulo? O propósito tem muito a ver com brand, né? Isso. Então eu acho que muita gente, o sonho ele é fundamental, né? A loucura também é fundamental para o empreendedor. Mas assim, o que você quer ser, você precisa apurar o que você quer ser. O que é que você quer entregar? Como é que você quer ser visto? Entendeu? Então, às vezes, a gente acredita numa coisa, eu acho isso aqui legal, pô, vou fazer, vou vender cocada de qualquer forma, vou vender quindim, vou fazer uma fábrica de bolinho de feijoada. E as consequências todas? Como é que você vai entregar isso para o mercado? Então, o pilar da comunicação, uma comunicação vinculada a um brand, ele é muito importante. Perfeito. Então, quando você me fala isso, o ritual, um cara que você encontrou de fora e falou assim, meu ritual ao chegar na Bahia é tomar um banho de mar, comer uma acarajé em Cira e ir lá visitar a Tereza e ver Tereza, né? E a gente, quando fez a casa de Tereza, né? O planejamento, eu comprei aquele casarão, fiquei 1 ano e 8 meses em reforma. E antes de eu chamar um arquiteto para me ajudar, eu chamei uma pessoa de comunicação, que é Marina da Dendê, a que eu devo metade da minha vida, assim. Tudo que eu faço, eu não dou um espirro sem Marina, sabe? O meu marketing, minha comunicação, ela é toda suportada por um propósito só. Então, quando você olhar para isso, você vai ver também, não está longe da casa de Tereza. Isso também não está longe da casa de Tereza. Tudo faz parte de um jogo, onde o grupo Tereza Paim está incluído, né? E isso é brand. Às vezes o empresário olha assim e fala assim, mas é muito caro. Não é caro. É o caro que vai fazer você ganhar dinheiro. Investimento. É investimento. Então, assim, e uma das coisas que a gente olhou, e o nome daquela casa se chama Casa de Tereza, porque quando eu cheguei ali, eu falei, essa é minha casa. Aqui eu vou viver grandes histórias. E aí o nome, então, como é o nome dessa casa? Vai ser Casa de Tereza. E o que é que a gente quer entregar aqui? Eu quero entregar uma Bahia. Perfeito. E lá está estampado em nosso cardápio, ver, sentir, provar e viver a Bahia. E o viver a Bahia é isso, é levar a Bahia. O ver é toda a ambientação que você chega e você enxerga, né? A casa é meio caótica, assim, meio carnaval, que é esse olhar, essa olhar. Cara da Bahia. Esse é o né? brand da Bahia, né? É o brand da Bahia. Essa né? marca, a fitinha balançando, a pluralidade das cores que se misturam. Do sincretismo religioso, né? De tudo que... né? E é impressionante como é um roteiro, né? E então você sente a Bahia nesse ambiente, né? Olha, gente, que aula, que olhar, né? Diferenciado. De entender que não é sobre um restaurante, é sobre uma marca. E isso é tão vivo porque não está apenas no cardápio. Você está levando um produto que representa essa marca, que mundialmente leva um nome que traz uma carga, que reflete, porque talvez as pessoas que conheceram a farofa lá em Paris, lá no Canadá, que vão conhecer, ao virem para aqui, elas vão querer conhecer da onde saiu essa farofa. Eu já tenho cliente de São Paulo que chega lá e fala assim, meu Deus, eu compro isso aqui em São Paulo, não sabia que era aqui. Entendeu? Então chega e a pessoa já tá acontecendo esse ciclo, né? Isso. Então é importante a gente dizer para o mundo como é que a gente quer ser conhecida, né? E insistir nisso. Né? Então, essa é a importância da comunicação. Ela parece que é cara no início, mas depois ela se paga lindamente. E ela te dá uma sobrevida longa, né? Porque a gente está aí há 21 anos dizendo que onde tem um T de Tereza tem um Q de Bahia. E eu faço questão de levar a minha terra onde quer que eu vá. Eu digo sempre, depois de meus filhos, meus netos, meu maior amor é minha terra. E eu sou apaixonada, eu adoro a Bahia, eu adoro gente. Então, eu estou no lugar certo.
fazendo comida para as Você pessoas tá no lugar certo, fazendo a hora certa e fazendo acontecer as coisas certas. Né? Com a intencionalidade que Nem você sempre, carrega, né? Erra um bocado. Não, mas, Tereza, é uma coisa interessante isso aí que você falou, né? A gente sempre erra um bocado. Só que a capacidade de errar rápido, de consertar e se reinventar é que faz a diferença. Sim. E quem também tem medo de errar não faz nada. Não faz porque nada. dá um passo para não errar. Não faz E nada. sua história, os erros que existem, certamente foram combustíveis para te dar segurança dos passos acertados que você deu Com certeza. nessa trajetória. Com certeza. Se você tem medo de errar, meu amigo, você não sai no lugar. Né? Eu olho assim, como Deus é perfeito. Meu filho, né, hoje tem 5 anos. E olha como é perfeito. Ele começou a andar. Eu não tive que dar uma aula de anatomia para meu filho se equilibrar e andar. Ele tentou andar. E ele buscou o equilíbrio nele mesmo, caindo, levantando, caindo, levantando. A gente que fica adulto esquece que as coisas são simples. É dar um passo de cada vez. Foi tentando equilibrar o segundo passo que ele encontrou o raio de equilíbrio do corpo dele e hoje ele anda, joga futebol, sai correndo e não para quieto. Quando você, empresário, entender que é isso, que são as coisas simples que dadas de forma concreta, sistemática, com carinho, com cuidado, que faz base sólida para que você construir algo que é grande e reverbera. Hoje, Carla de Tereza é grande, reverbera tudo que você é, porque você deu os passos sólidos, errou, mas acertou. Mas você não teve medo de encarar. E essa personalidade dessa mulher que você é, E as mostra alianças, muito sobre né, Paulo? isso. Porque quem acha que faz alguma coisa sozinho tá perdido. Exatamente. Né? Então, assim, eu fui buscar competências que eu não tinha, né? Então, eu errei, eu tive problemas sérios na empresa, quase que não fechei porque realmente tinha suporte financeiro e pude pagar caríssimo pelo meu erro, né? Em relação à parte de gestão de back, eu não tenho. Hoje eu tenho um sócio que me dá esse suporte. Né, que eu sei que juridicamente está correto, que do ponto de vista sanitário está correto, que a gente tem dinheiro, que o dinheiro vai para aqui, vai para ali, que o dinheiro é aplicado de maneira correta, que as coisas se encaixam. As decisões são acertadas. Né? Que as decisões, ainda muito intuitivas, eu estou contando com o anexo para me ajudar com os números. Nosso papel eu vou voltar aqui para dizer se isso é verdade. Certo? Para a gente ter mais números, chegar mais perto dos números, assim, no dia a dia, não ser só, vamos precisar de um número e a gente corre atrás e constrói o número. Mas viver o dia a dia, né? Mas viver com tranquilidade o dia a dia que eu tenho números, né? Isso aí. E é isso que eu estou contando com o BI para a gente poder performar melhor, para a gente poder gerir melhor, porque um gestor também, né? Ele não pode viver só de sentimento, porque os sentimentos vão mudando. E eles são traiçoeiros. Às vezes a gente traiçoeiros. Tá envolvido numa coisa e não consegue chegar. A emoção tá bem claro. É traiçoeira, né? Amor, a gente ama todo mundo, mas assim, decisões, né, de gestão ser pautadas, né? Devem ser pautadas é isso aí. Nos números, né? Em Deus eu confio, no resto... Deus eu confio, no resto me traga os números. Amei isso! Eu vou mandar fazer uma blusa pra mim. Deus eu confio. Eu acho que eu vou fazer essa blusa. Eu vou fazer essa blusa. Me traga, porque eu quero uma blusa dessa agora. Gente, que história inspiradora, que bom. Por isso que eu falo que o podcast é o maior e melhor podcast de histórias inspiradoras do universo da gastronomia. Porque a gente só faz da luz, né? O palco é deles, dessas estrelas da gastronomia que a gente tem o privilégio de trabalhar. E é uma das coisas que mais me motiva a trabalhar com esse segmento, Tereza, que é um segmento feito de gente que gosta de gente. Gente que gosta de mesa. Gente que gosta de senão não fica, amigo. Não fica. Não, tem outras coisas que dão dinheiro com muito menos trabalho. Se não gostar de gente, eu acho que não é o lugar, o mundo da gastronomia, porque é muito rico. Tereza, muito obrigado por esse tempo que você se disponibilizou aqui para conversar com a gente. Já passa rápido. Eu queria que você deixasse um recado para quem está nos escutando, nos assistindo, uma mensagem. O que Tereza, né? O que Teco, TT pode falar para essas pessoas que estão empreendendo, que pensam em empreender, que gostam da gastronomia. Dá um recado para essas pessoas do coração. Bom, eu gostaria de dizer para quem está começando, quem já começou, né? Não importa onde você esteja, né? Qual o tamanho do seu empreendimento. É o seu sonho que vai dizer o tamanho do seu negócio. E lembrar que sonhar
grande ou pequeno, dá o mesmo trabalho, é o mesmo combustível, que o sonho é a sua emoção, é o amor que você tem e que você vai projetar, a insistência que você vai ter. Porque não adianta, empresa, eu digo sempre, é igual criar filhos. Eles nunca crescem. Quando está perto da mãe, a gente tem sempre que orar, vigiar, né? E a vigília, a gente tem anexo para ajudar a gente nessa vigília, que é medir a direção do que a gente está soprando, porque muitas vezes a emoção vai jogando, né? E principalmente se você ama aquilo que você faz, as coisas se misturam, né? E é um número que puxa a gente assim, olha, peraí, ó, você está indo para aí, mas o sinalizador está dizendo aqui que você vai pegar um vento em tal lugar, né? Então é importante tudo isso, mas sonhe, faça com vontade, ame seus clientes, ame seus fornecedores, seus funcionários são fundamentais, ninguém faz nada sozinho. Então ganhou dinheiro, distribua, faça valer aquilo de que todo mundo nessa sua empresa deu sangue e é merecedor daquilo que teve como resultado. Que maravilha! Essa é Tereza Paim, uma aula extraordinária. E eu queria dizer a você que se você chegou, pegou andando esse podcast, volta, assiste todo. Curte, compartilha, porque certamente foi um dos mais enriquecedores, assim, do ponto de vista de passar por vários assuntos. A gente falou aqui sobre o uso, né, inteligente de todos os recursos que passam. A gente falou de brand, a gente falou de pessoas, a gente falou de história, a gente falou de cultura. Foi um MBA. Acho que vou até cobrar esse podcast, porque foi muito bom. O percentual é meu, meio a meio, hein? Tereza, muito obrigado pelo carinho. Paulo. E dizer a você que a gente está muito honrado de poder estar junto, né, de uma marca que representa tanto a Bahia. É uma responsabilidade muito grande. E a gente está fazendo tudo com muito carinho, com muito amor. E você que está nos assistindo, não esquece de curtir, de compartilhar. Vai lá nas redes sociais de Tereza também, porque são... o que ela fala de brand, gente, é uma aula. Você seguir o Instagram da Casa de Tereza, você vai ter uma aula de como se posicionar, né, de como ter uma imagem, uma mensagem clara. Então não deixa de seguir, a gente vai colocar aqui na legenda as redes sociais. Muito bom ter você aqui. E outros episódios como esse também estão aqui no Podcast Conexo. Eu quero te convidar a assistir, a maratonar, porque eu tenho certeza que você vai elevar seu nível de consciência. Primeiro, a gente não sabe que não sabe. Depois a gente descobre que a gente não sabe. E aí, por conta desse conhecimento, a gente agora vai saber que sabe. E o melhor de tudo é quando a gente já não sabe mais que sabe. Que já entra numa atmosfera no que os orientais chamam de estado da arte. É isso que o Podcast Conexo quer te levar. Um momento de reflexão para que você desperte e vá buscar mais saberes. Tereza, muito obrigado. Obrigada. Que bom receber você aqui. Que Deus te abençoe. Amém. E que dias maravilhosos venham por aí. Porque quem faz e acontece merece ser feliz e merece ter sucesso. E eu torço muito por isso, por você e por todos os seus negócios. Grande abraço.